Autointervenção na propriedade. Entre o interesse público e as limitações estatais. A autointervenção se configura como um conceito importante na análise da relação entre o Estado e a propriedade pública, revelando um movimento de autolimitação dos poderes estatais em prol do cumprimento da função social da propriedade. Esse fenômeno ocorre quando o próprio Estado estabelece regras e normas que regem o uso e a ocupação de bens públicos, o que pode ser visto como uma maneira de harmonizar os interesses coletivos com a necessidade de organização e controle da propriedade pública. Compreender as nuances da autointervenção é essencial para entender como as normas e as práticas administrativas moldam o espaço urbano e rural. A autointervenção é frequentemente observada nas legislações municipais que tratam do direito de construir. As posturas municipais e os gabaritos públicos, por exemplo, estabelecem limites e diretrizes que devem ser seguidos, inclusive por edifícios que pertencem ao próprio Estado. Essa regulamentação é uma forma de garantir que as construções respeitem não apenas a estética e a harmonia urbanística, mas também a funcionalidade e a segurança das áreas em que estão inseridas. Portanto, mesmo os prédios públicos devem se submeter a essas normas, demonstrando que o próprio Estado reconhece a necessidade de limitar seus poderes em prol do bem-estar da coletividade. Além disso, a autointervenção pode ser vista como uma forma de o Estado assegurar que sua própria propriedade atenda às exigências sociais. Quando um prédio público é obrigado a respeitar a altura máxima fixada pela legislação municipal, isso não só reflete uma preocupação com a integração do espaço urbano, mas também uma autoafirmação do Estado como agente responsável que atua em conformidade com as normas que estabelece. Essa dinâmica demonstra uma responsabilidade administrativa que busca não apenas preservar o interesse público, mas também garantir a justiça e a equidade no uso do espaço. A autointervenção pode ser dividida em duas categorias: a autointervenção própria e a autointervenção imprópria. A autointervenção própria ocorre quando a propriedade pública que está sendo objeto de intervenção pertence à mesma entidade estatal que promove a intervenção. Um exemplo claro disso é a situação em que um município estabelece limites de construção que devem ser respeitados por suas próprias edificações, como escolas, hospitais e prédios administrativos. Essa prática ilustra como o Estado, ao definir normas para seus próprios bens, exerce um controle sobre o uso desses patrimônios, equilibrando a necessidade de desenvolvimento urbano com a preservação do espaço público. Por outro lado, a autointervenção imprópria refere-se a situações em que a propriedade pública em questão pertence a um ente estatal diferente daquele que está realizando a intervenção. Um exemplo típico é a desapropriação de um terreno que pertence a um Estado-membro, realizada pela União. Neste caso, a União age como interveniente, mas a propriedade que está sendo afetada é de uma esfera de governo diferente. Essa dinâmica pode gerar debate sobre a competência e os limites da intervenção estatal, especialmente em termos de interesses regionais versus interesses federais. A prática da autointervenção, seja própria ou imprópria, é fundamental para o fortalecimento da função social da propriedade. O Estado deve agir de maneira que os bens públicos não sejam utilizados de forma arbitrária, mas sim em consonância com as necessidades e expectativas da população. Ao implementar normas que regulam o uso de bens públicos, o Estado está, na verdade, reafirmando seu compromisso com o interesse coletivo e a justiça social. Além disso, a autointervenção reflete a responsabilidade do Estado em garantir a sustentabilidade e a preservação dos recursos naturais. Por exemplo, a aplicação de normas ambientais que limitam o uso de terrenos públicos para a proteção de áreas verdes é uma prática que evidencia como o Estado deve atuar para preservar o meio ambiente e promover a qualidade de vida das comunidades. Essas normas servem para prevenir abusos e garantir que o uso do espaço público esteja sempre alinhado com as necessidades da coletividade. Outro aspecto relevante é a interação entre a autointervenção e os direitos dos cidadãos. Ao estabelecer regras que regulam a utilização de bens públicos, o Estado também está promovendo o exercício da cidadania. Os cidadãos têm o direito de participar da elaboração dessas normas, por meio de consultas públicas e audiências, garantindo que suas vozes sejam ouvidas nas decisões que impactam seu entorno. Esse processo de participação é vital para a construção de uma sociedade democrática e para o fortalecimento da legitimidade das ações estatais. A importância da autointervenção também se revela em sua capacidade de prevenir conflitos. Quando o Estado estabelece regras claras sobre o uso de propriedade pública,
Ele minimiza as chances de desentendimentos e disputas entre diferentes interesses. Por exemplo, ao definir normas para a construção em áreas urbanas, o Estado evita que empreendimentos privados causem prejuízos a espaços públicos ou ao patrimônio histórico. Essa regulamentação é uma maneira de promover a convivência pacífica e harmoniosa entre os diversos agentes sociais. Por outro lado, a prática da autointervenção não está isenta de críticas. Existem aqueles que argumentam que a intervenção do Estado, mesmo quando voltada para o interesse público, pode resultar em excesso de regulamentação, restringindo a liberdade de ação dos cidadãos e das empresas. É importante, portanto, que o Estado encontre um equilíbrio adequado entre a proteção do interesse coletivo e a garantia dos direitos individuais. A fiscalização e a revisão das normas existentes são essenciais para garantir que não haja abusos de poder e que as intervenções sejam sempre justas e proporcionais. É fundamental que o Estado atue de maneira transparente e responsável ao implementar normas de autointervenção. A comunicação clara das razões que justificam essas intervenções é vital para que a sociedade compreenda a importância das limitações impostas ao uso dos bens públicos. A confiança da população nas instituições estatais é crucial para que as regras sejam respeitadas e para que a intervenção estatal seja vista como um mecanismo legítimo de promoção do bem comum. Finalmente, a autointervenção na propriedade pública revela-se como um fenômeno complexo, mas essencial para a gestão eficiente do espaço público. Ao regulamentar o uso e a ocupação de bens públicos, o Estado não apenas garante a função social da propriedade, mas também fortalece a democracia, promove a justiça social e assegura a sustentabilidade. O desafio é sempre encontrar formas de equilibrar o interesse público com os direitos individuais, garantindo que o Estado atue como um agente de transformação e proteção, respeitando os princípios democráticos e promovendo o bem-estar da coletividade. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!